Boa tarde, pessoal, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre expressões algébricas, tá? Expressões e cálculos algébricos. Então, eu tenho aqui, olha, algumas representações de cálculos algébricos, tá? Ou expressões algébricas. Observem bem, aqui eu tenho 1 sobre 2x. 1 sobre 2x. O x é a variável. A variável é chamada de parte literal, tá? Literal. E o meio é chamado de coeficiente, ou seja, é o valor que acompanha a variável. Quando a gente fala de expressão algébrica ou de cálculo algébrico, nós estamos falando de uma parte que tem variável e de outra parte que contém um número, ou seja, o coeficiente, tá? Agora aqui, olha, outro exemplo de expressão algébrica. X que está multiplicando y ao quadrado dividido por 5. Então, aqui eu tenho a parte literal, que é x e y ao quadrado. Isso aqui é a minha parte literal, tá? Vou colocar assim, ó, P literal. E eu tenho, aqui não é 1 sobre 5 é o quê? O coeficiente, ok? Aqui também, olha, eu tenho B vezes C dividido por 5 vezes A. Quem que é a parte literal? BC dividido por A. Quem que é o coeficiente? 1 sobre 5. Então, 1 sobre 5, chamado de coeficiente. E BC dividido por A é a parte literal. Estou separando para você visualizar melhor, tá? É a parte literal, ok? Aqui é o outro exemplo que temos, olha. 3A menos 2C dividido por 10. Então, a parte literal é A e C. Quem que são os coeficientes? 3, 2 e 10, tá? Outro exemplo, 2 vezes x. Quem que é o coeficiente? O 2 é o coeficiente. Quem é a parte literal? O x é a parte literal, tá? Aqui, outra expressão algébrica. 2x mais 3y. Olha a outra expressão algébrica que nós temos aqui. A dividido por 2 vezes raiz de x. Olha outro exemplo de expressão algébrica. Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Tudo isso aqui são exemplos de expressões algébricas, tá? Só que essas expressões algébricas, elas têm nomes. Essas que estão em formato de fração, tá? Elas são divididas por nomes da seguinte forma. Quando eu não tenho variável no denominador, tá vendo que aqui eu tenho um denominador 2, denominador 5, denominador 10. Essas são chamadas de expressões algébricas inteiras. Então, as que não contêm variável no denominador são chamadas de expressões algébricas inteiras, tá? Agora, a que contém variável no denominador, como esta aqui, olha, eu tenho uma variável A no denominador, ela é chamada de expressão algébrica fracionária, tá? E essas que contêm raízes, tanto no denominador quanto só no numerador, são chamadas de expressões algébricas irracional. Você pode identificar o nome dessas expressões no livro, na página 101, tá? Você pode identificar na página 101 o nome das expressões algébricas, tá? Que eu acabei de falar aqui, para você reforçar, ok? Bom, além, né, de nós podermos representar as expressões algébricas nesse formato, nós também podemos fazer o seguinte: nós podemos representá-las por meio de
frases, tá? Por meio de algumas frases que nós falamos que são escritas matemáticas. Então, coloquei vários exemplos aqui para a gente poder identificar, aprender a fazer a leitura e escrever. Olha a leitura. O triplo de um número. O que é expressão e cálculo algébrico? É quando um número irá substituir uma letra ou quando a letra está substituindo um número, tá? Põe isso na sua cabeça, que agora as letras vão substituir número ou os números vão substituir alguma letra, ok? Beleza? Então, vamos lá. Olha o que ele diz aqui. O triplo de um número. O que é triplo? 3, né? 3 é o triplo de um número. De que número? Não sei. Então, esse número vai ser uma letra, tá? Então, eu tenho o triplo, o de é vezes de um número, N. Então, um número qualquer, mas no lugar do N poderia ser X, poderia ser Y, poderia ser K, poderia ser qualquer letra do nosso alfabeto. Ou eu posso escrever 3N, tá? Então, o triplo de um número, ou o triplo de um número. Ou ainda posso escrever como 3 vezes x, o triplo de um número qualquer, ok? Olha o outro exemplo que nós temos aqui. Representa um número qualquer. Beleza, então vamos representar. Vamos representar x. É um número qualquer, tá? Essa é a primeira frase. Ó a vírgula. O consecutivo desse número. O consecutivo desse número. Como que eu posso representar o consecutivo de x? Pensa comigo aqui um pouquinho. Eu tenho, vou colocar aqui um exemplo para você entender melhor. Eu tenho um número 1, certo? Ó, estou representando um número. Agora eu quero representar o consecutivo do 1. Quem que é o consecutivo? Consecutivo é o que vem depois. Qual que é o número que vem depois do número 1? O número 2, não é? Mas presta atenção. Agora eu quero representar o consecutivo de x. Então, o consecutivo de x é algo que vem depois de x. Mas como que eu posso representar isso? Presta atenção aqui no nosso exemplo numérico. Eu tenho o número 1, ok? Como que eu vou saber qual é o consecutivo do 1? Olha, eu tenho um número 1. Como que eu sei que é o consecutivo do 1? Não é o número que eu tenho mais 1. Então, 1 mais 1 é 2. Agora, eu quero saber qual é o consecutivo de 2? 3. Mas como que eu sei disso? Porque é o número anterior mais 1. Então, o consecutivo é sempre um número que eu tenho mais 1. O número que eu tenho mais 1. Então, qual é o consecutivo de x? É x que eu tenho mais 1. Entendido, pessoal? Então, isso são as representações matemáticas de uma expressão algébrica, de uma frase, ok? Olha o outro exemplo que nós temos aqui. O produto de dois números. O que é produto? É a multiplicação. Multiplicação de quem? De dois números. Mas números? Quais números? Não sei. Então, eu posso colocar dois números. Números A vezes B. Ou eu posso representar também x vezes y, tá? Eu posso representar qualquer letra do alfabeto para identificar esses dois números. Ficou claro até aqui para vocês? Tá? Qualquer dúvida pode perguntar aí na plataforma, tá? Olha os outros exemplos que nós temos aqui. Olha os outros. Eles dizem assim, ó.
um número dividido por outro número. Então, que número? Não sei. Então, vamos pegar um número qualquer. Qual é o número? É uma letra, tá? Para falar um número qualquer, ele só pode ser representado por uma variável, ok, pessoal? Letra é a variável, tá? Então, vamos pegar um número. Vou colocar x, tá? X dividido por outro número. Que número? Não sei. Então, vou representar por y. Então, um número dividido por outro número. Eu posso representar em formato de fração ou eu também posso representar em formato de divisão, tá? Fração, razão, divisão. Pode representar desse formato, nesse formato. Agora, olha aqui. O quociente de um número com outro. Essa pergunta não é a mesma dessa aqui, de cima, dessa anterior? O que é quociente? Quociente é divisão. Então, ele está falando o quociente, a divisão de um número x com outro número, tá? Então, pode ser x dividido por y. Quando o exercício pedir você falar quociente, entenda, quociente é o quê? Divisão. É o mesmo que divisão. Quando falar produto, está falando de multiplicação, tá? Olha o outro. A metade de um número. A metade de um número. O que é a metade de um número? Toda metade divide por quanto? Por 2, tá? A metade divide por 2 de um número. Que número? Não sei. Então, vamos chamar de Z. Z dividido por 2, tá? Entendido, galera? Agora, quando ele fala assim, olha, a soma de dois números A e B, de dois números A e B. Então, ele já me deu os números. Quais números? Número A e número B. Ele quer que a gente faça o quê? A soma. Então, eu tenho o número A e tenho o número B. Ele quer que eu faça a soma? Então, vamos somar esses dois números.